Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, muito bom dia, muita paz, saúde, alegria, vitória para você. Estamos iniciando mais uma semana de fé e milagres aqui pelo rádio, sempre com o momento da palavra e após a oração da fé por você. E ontem, domingo, nós lançamos 40 dias com propósitos. Vamos estar aqui despertando em você o desejo de você se envolver com os projetos de Deus. Vamos estar em oração nesse período, em seu favor, você que nos acompanha, você que tem recebido nossas instruções espirituais. E se você deseja se engajar nestes propósitos, você pode escolher aí o melhor horário da manhã, da tarde ou da noite, aí você escolher pelo menos 5 minutinhos para você falar com Deus, para você orar pela sua família e também você que tem recebido uma cobertura espiritual aqui da gente, você possa também orar pedindo que o Senhor Jesus abençoe os pastores Edson, Eva, família e equipe e, é claro, todos que compõem esta família querida que está aí me ouvindo nesta manhã, vocês que nos acompanham, que estão conectados, presencialmente, online, ou seja, estamos aqui usando toda a nossa rede de rádio e internet para dizer que estamos orando por você, mas também contamos com o seu apoio. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus, tá bom? Você pode também nos acompanhar no nosso Instagram, Agindo Deus, quem impedirá, no Instagram. Deus te ilumine e vamos que vamos, porque temos uma palavra especial para você no dia de hoje. Vamos falar esta semana praticamente uma série, vamos assim dizer, com o tema Vencendo as Batalhas da Vida. Vencendo as Batalhas da Vida. Você certamente tem enfrentado algum tipo de batalha. E queremos assim utilizar aqui um texto bíblico justamente quando fala a questão de Davi. Certamente você já leu na Bíblia, já ouviu quando houve aquele desafio entre o Golias, Davi e Golias. A Bíblia fala que esse gigante Golias, ele apavorava ali o território e o rei Saul e todo o povo ali de Israel estavam com medo da afronta desse homem chamado Golias. Para você ter uma noção, esse camarada aqui tinha 3 metros de altura. O gigante usava cerca de 60 quilos de armadura e a sua visão aterrorizava seus oponentes. E além do mais, suas ameaças e seu humilhante desafio ecoavam por todo o desfiladeiro. Hoje desafio as companhias de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Está escrito em 1 Samuel 17:10. Interessante que durante 40 dias esse desafio aqui foi lançado no rosto do exército de Israel. Porém, nenhum hebreu se apresentou para enfrentá-lo. Mas certa manhã, o jovem chamado Davi chegou ali ao acampamento de Israel, levando pão e queijo para seus irmãos, que estavam arrolados ali no exército. Foi quando Davi ouviu Golias desafiando Deus. Exatamente naquele momento, o pequeno pastor tomou sua decisão. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforge de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Está escrito em 1 Samuel 17:40. Agora, ao ver o tamanho do rapaz de Davi, Golias, que era gigante, o grande Golias, ele começou então a zombar, olha só, ele começou a zombar ali de Davi. Ele disse assim: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? Ou seja, Davi era magro,
pesava menos que a própria armadura usada por Golias. Era pequeno, media no máximo 1,60 m de altura. E agora Golias, ele atingia quase o dobro do tamanho de Davi. E Davi só tinha 5 pedrinhas em seu alforje. Golias possuía uma espada que sozinha pesava 10 quilos. Seria uma batalha fora dos padrões. Uma criança contra um tanque de guerra. Essa era a verdade. Quais seriam as chances de Davi derrotar seu gigante? Quais seriam as chances? Davi possuía muito mais chances do que aquelas que atribuímos a nós mesmos para vencer nossos próprios gigantes. Nós podemos dizer que os nossos Golias da atualidade não carregam espadas ou escudos. Suas armas são muitas vezes o desemprego, a derrota financeira, às vezes uma crise familiar. Geralmente nossos gigantes não vociferam ao longo das montanhas, de Elá. Eles se mostram em nosso ambiente de trabalho, em nossos lares, no local em que moramos. Conhecemos muito bem os desafios do nosso Golias da modernidade. Então nós estamos falando aqui um resumo de uma batalha, de uma guerra entre Davi e Golias, trazendo para a minha realidade, para a sua realidade, prezado ouvinte, entender que muitos dos nossos Golias podem representar esses problemas que eu falei para você. Quem sabe é hoje que você está sentindo, meu Deus, eu tenho um baita de um Golias para resolver, um baita de um problema. Então, é isso que pode ser um Golias na tua vida. Agora, interessante que Davi, ele enfrentou um gigante que buzinava seus desafios dia e noite. Diz a Bíblia: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Pensa bem, 40 dias esse gigante aqui importunando, provocando. Então, meu amado e minha amada ouvinte, muitas vezes os nossos Golias, faz a mesma coisa. Ele se infiltra em nosso dia a dia e busca dominar toda a nossa vida. É verdade, não é verdade? Sim ou não? O valente gigante do vale ameaça incansavelmente. Ele está à nossa espera pela manhã e vem nos atormentar à noite. Ele perseguiu nossos antepassados e surge diante de nós, impede a passagem do sol e nos deixa na sombra do medo. Olha o que diz a Bíblia. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito, ficaram temerosos, com medo. Todos nós já vimos nossos gigantes. Fica a pergunta, meu amado e minha amada ouvinte: ele é tudo o que podemos ver? É certo, né? É certo que precisamos encarar gigantes. Contudo, não precisamos enfrentá-los sozinhos. Então, a nossa ideia, nessa semana, que está iniciando hoje aqui pelo rádio, é justamente abordar essa história bíblica, trazendo para a nossa realidade para vencermos os gigantes que têm nos atormentado, como eu disse nessa introdução. Então, nas lutas, nas batalhas que enfrentamos na vida, Davi é o homem certo que vai essa semana nos ensinar sobre a vitória. Muitas vezes não veremos milagres retumbantes na história de Davi, não. Não existe nenhum mar vermelho que se abre diante dele, não existem carruagens de fogo, nem Lázaros mortos que saem andando. Davi mesmo é o milagre. Amado e amado ouvinte, preste atenção. O milagre do homem que confia plenamente em Deus, o milagre de um homem segundo o coração de Deus. Veremos nestes episódios dessa semana que este homem, Davi, segundo o coração de Deus, vamos ver alguns segredos que ele empregou, que ele obteve vitória, algumas estratégias para que você possa, ainda hoje, essa semana, vencer esse gigante que tem atormentado você, que tem tirado a tua paz, tem tirado a tua alegria, entende? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue,
Então, quando eu estou falando de batalha, não estamos falando contra pessoas, mas sim contra as forças do mal e ao mesmo tempo os desafios da vida. Então, meu amado e minha amada, vamos prosseguir nessa caminhada. Primeiro item desse início dessa jornada de fé e milagres nessa semana. Primeira coisa, não tenha medo do inimigo, tá certo? E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Eu li 1 Samuel 17, 32 e 33. Agora, imagine que estamos diante de uma competição moderna, por exemplo, vamos assim dizer, de boxe, né? Ou de outro estilo de enfrentamento esportivo na modalidade individual, vamos assim imaginar. Agora, interessante que no boxe, por exemplo, é um esporte de combate que se usam somente os punhos. Popularizou-se em meados do século XVII, tornando-se parte das Olimpíadas, como modalidades de competição desde os Jogos de 1904. Existem certas categorias neste esporte que servem para separar os atletas por peso. Assim evita que alguém considerado peso leve, por exemplo, pesando em torno de 61 quilos, venha enfrentar outro atleta da categoria peso pesado com mais de 86 quilos. Por que eu estou falando isso aqui? Porque Davi, imagine Davi agora enfrentando Golias, se fosse nos Jogos Olímpicos atuais, trazendo para a realidade. Primeiro, seria proibido, pois pertenceriam a categorias diferentes. Mas suponhamos que a luta entre os dois acontecesse. Como ela seria anunciada? Interessante, né? Ó Golias. Golias, guerreiro invicto, nunca perdeu uma batalha, 150 quilos, 2,98 metros de altura. Seu equipamento de batalha, couraça de 57 quilos, lança com 7 quilos de ponta e peso total de 18 quilos. Olha que interessante, estou dando algumas características aqui, como se estivesse apresentando esse embate entre Golias e Davi. Agora Davi, olha só Davi, pastor de ovelhas, nunca lutou com ninguém, 45 quilos, 1,65 m de altura. Seu equipamento, roupa confeccionada com a pele de carneiro, usada para pastorear ovelhas. E um alforje de pastor pesando 100 gramas, funda pesando 200 gramas, e 5 pedrinhas pesando 250 gramas. Por que eu estou falando isso aqui? Porque olhando esses dados aqui, claro que Golias venceria Davi. Amado e amado ouvinte, é quase inimaginável um confronto assim. Mas o que seria impossível ocorrer em um enfrentamento nos ringues de boxe oficiais ou em uma competição olímpica aconteceu no Vale de Elá, diz a Bíblia, no Vale de Elá. Teve como espectadores, de um lado, os exércitos de Israel, com o seu rei Saul, e do outro lado, os exércitos da Filistia. Foi o mais incrível combate individual da história da humanidade, o combate impossível. Agora, o gigante Golias, que parecia ser invencível, zombava dos soldados de Israel. O rei Saul, o mais alto dos israelitas, estava preocupado, porque era o melhor candidato para lutar contra Golias. Amado e amada ouvinte, eu quero encerrar com uma oração, mas amanhã a gente continua essa linda história, que vai ajudar você a vencer as batalhas da vida. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos aqui iniciando pelo rádio, pela internet, mais uma semana de fé e milagres. Deus proteja a todos nós e que sejamos soldados de Cristo, soldados valentes, corajosos, cheios do Espírito Santo, cheios de fé para vencermos os embates e os desafios da vida. Que todos tenham um dia de excelência e tenhamos uma semana abençoadíssima, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente
68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.